Essa é uma verdade. Queria muito conseguir passar, que às vezes está aqui dentro, sabe, mas é difícil, irmão. Medo do diabo. Os caras, né? Fala pra ele, calma, desce um pouquinho, senão depois. É sério, você vai ver. Tessalonicenses não dá pra ir mais. Romanos, esquece. Aí você tem que se virar depois do cara, né? Certo. Pegando um gancho do que o Eduardo falou a respeito da nossa consciência ocidental sobre Evangelho, sobre Deus, sobre Rei, sobre Senhor, eu queria iniciar meio que falando, né, que nós brasileiros, nós do Ocidente, não temos consciência dessas coisas mesmo, sabe? Quando a palavra de Deus revela esse Senhor e Rei, nós não temos a devida educação, a devida submissão, sabe, reverência diante disso tudo. Se você pesquisar sobre aquilo que Israel e os judeus chamam de Deus, não se compara com o que a gente, irmãos, muitos de nós aqui, né, brasileiros, chamam de Deus. Nós sabemos que um dia nós iremos anunciar esse Cristo a judeus, mas assim, hoje seria muito difícil disso acontecer, porque a nossa consciência sobre Cristo e sobre Deus era muito rasa. Ao ponto, irmãos, de que hoje temos que tratar assunto como o Evangelho, que sim será pregado de agora em diante e antes como foi, mas tendo a consciência de que por sermos rasos nisso tudo, um dia foi deturpado. Vocês entenderam? Um dia uma pessoa chegou com um fermento ou com um acréscimo sobre essas coisas e mudou um pouco sobre o que seria a mensagem da igreja. E começaram a falar de si, começaram a falar de coisas supérfluas e ficou normal na igreja. Mas que o Senhor possa devolver essa reverência a nós nesses dias. Que Ele possa revelar a parte do seu senhorio e com isso ver e enxergar um povo capaz de submeter suas vontades, aos seus desejos. Amém? Nós estamos nessa caminhada sobre pregação do Evangelho. Tem um dono de 1,30 preto estacionado bem numa garagem aqui. O dono pediu para tirar. Alguém sabe aí? A Samara, né? Se houvesse, não tinha parado a palavra. Ela já foi lá? Aqui. Se escondendo da vergonha. Então nós estamos nessa construção de tentar elevar nossa consciência sobre a revelação do plano de Deus, a revelação do conhecimento da vontade de Deus, a revelação de Cristo. Então vocês vão notar que muitas mensagens a gente vai permear ali pelos mesmos versículos, às vezes a gente vai falar sobre as mesmas coisas, só que ramificando e indo por direções diferentes. Mas entendam, isso tudo é para uma construção comum e uma consciência única sobre o Evangelho, sobre Cristo e sobre a vontade de Deus. E hoje eu vou falar sobre o que mesmo, irmão? Evangelho do Reino, né? Vou falar sobre Cristo, irmão. E eu queria iniciar em um texto que está lá em Mateus, onde Cristo questiona os seus discípulos com a seguinte questão. Lá em Mateus 16, 13. A palavra diz assim: tendo chegado às regiões de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Isso ele pergunta aos seus discípulos. Próximo.
Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns um tipo de profeta. Jesus lhe respondeu: mas vós, quem dizes que eu sou? Só até aí tá bom, DJ? Então, quando Cristo pergunta aos seus discípulos sobre o que eles dizem sobre o que Ele é, isso é uma pergunta muito diferente na nossa consciência. E eu quero fazer uma recapitulação do que a gente pregou aqui, do que o Atos pregou, sobre o que aconteceu no passado, nos primeiros dias, no início das coisas. Como foi falado, em 7 dias a criação, o descanso, a habitação de Deus, isso tudo era um lugar só. Houve a queda e ali as sentenças, as profecias do próprio Deus, o evangelho pregado tanto ao homem, à mulher, a Satanás. Então, quando essas coisas são anunciadas, Cristo é anunciado ali, e Deus fala que era o próprio Cristo dizendo sobre ele, né? Que a gente já começou a entender sobre isso. Ele fala que viria esse homem. Ele fala que a descendência da mulher viria um homem, assim como também da descendência de Satanás, da serpente. Então, nós ali entendemos que há uma profecia geracional em descendência no decorrer da história. E Cristo é esse homem prometido. E quando eu falo sobre a consciência de um judeu e a consciência de um gentio, ou do nosso lado aqui ocidental, do planeta, ela é muito rasa comparada a deles, porque, irmãos, entendam, nós temos 5 livros que iniciam a Bíblia e são chamados de Pentateuco, e todos esses livros eram informações guardadas de geração em geração. Não se havia registro sobre as escritas ou sobre o acúmulo dessa informação que eram passadas de pai para filho. Isso tudo era algo que era falado na mesa. Isso tudo que era falado em relação familiar. Isso tudo era guardado tanto de Abraão para Abel e Caim. Isso tudo era falado de Sete aos seus filhos, de Noé aos seus filhos. Vocês entendem? Então não era um registro, mas era uma consciência. Amém? Vai mastigando aí. Então, quando nós entendemos que passamos a aprender aqui no Brasil ou no Ocidente sobre uma informação que chegou por pessoas que até com suas limitações e consciência sobre esse assunto não pôde nos passar, do contrário, vemos um povo que por milênios guardava uma informação consigo. Vemos um povo que por bastante tempo esperou por uma promessa que foi falada nos primeiros dias. Ou seja, Israel sempre esperou um rei. Israel sempre esperou o Messias. Israel sempre esperou um Deus se assentar no meio deles. E querendo ou não, para a nossa consciência do Evangelho, para muitos nesses dias aqui no Brasil, Cristo é só um cara legal, sabia? Cristo ainda é só uma pessoa bacana. E a gente precisa mergulhar nessa consciência. Mergulhar nessa consciência, irmãos, porque isso vai ditar sobre a nossa caminhada. Isso vai ditar sobre o nosso avanço como igreja. Isso vai falar sobre os acessos e autoridades que a igreja irá tocar nesses dias. Que parte da nossa consciência como igreja, como expressão de Cristo, como corpo de Cristo. Estão comigo? Então, falar dessas coisas sem citar os primeiros dias não traz uma consciência completa. Mas, quando o homem peca, quando o homem é retirado, expulso da presença ou do Éden, ele é jogado para fora do jardim de Deus, aquele jardim que ele fez para que o homem estivesse ali com a presença de Deus. Quando ele é tirado ali, como o Eduardo falou, uma sentença foi proposta e era a morte.
O homem passou a morrer por conta do pecado. Só que, irmãos, o homem ali não morreu. Por quê? Porque Cristo, que era o Deus, que é o Deus que estava naquele lugar, virou para o homem e falou assim: não, tira essa roupa de planta que você improvisou para você e eu vou fazer uma roupa para você. E fez uma roupa de animal, de pele de animal, e vestiu o homem, dando simbolismo àquilo que viria a acontecer através do seu próprio ser, Cristo. Então, se a gente olha para a história, as referências sobre a vida de Cristo e sobre a sua manifestação preenche todos os livros da Bíblia, irmãos. Essa é a revelação e o contexto sobre toda a parte que lemos na Bíblia. A Bíblia, em todos os seus livros, falam de uma pessoa só, Cristo. E às vezes pensamos ter consciência disso e não temos. Às vezes pensamos ser pleno na revelação dessas coisas e não somos. Participamos de igreja, movimentamos em tudo que fazemos. O cara é bom em tudo, ele toca, ele prega, ele faz. Só que essa verdade ainda não é existente dentro dele. A gente vê o Cristo, Deus, chegando, como é dito, né? Na plenitude dos tempos, chegando diante do seu povo, diante do povo que durante muito tempo carregou as promessas sobre esse ser, sobre esse Deus, e as suas canções, os seus costumes, tudo que fazia envolvia a Deus. Quando fala que na plenitude dos tempos Cristo se revelou a esses homens não o conheceram. Vocês entendem isso? O próprio povo não conheceu. Se o próprio povo não conheceu, corre um grande risco da gente que, beleza? Não conhecer. E é sobre isso que temos que declarar guerra nesses dias. Sobre o conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Cristo. Nós precisamos elevar a nossa revelação do Filho de Deus, do Filho do homem, do descendente da mulher prometido, porque isso, irmãos, é o que revela a eternidade. Porque está escrito que a vida eterna é essa, que conheçamos a Deus, que conheçamos o seu Filho e prossigamos em conhecer. Então, quando essas coisas acontecem, existem homens, irmãos, que guardam essa palavra. Existem homens que passam de geração a geração tudo isso que foi ensinado. Você já leu o primeiro capítulo de Mateus, quando ele fala sobre a genealogia? Então ali está todos os nomes do descendente, da descendência de Cristo. Por que eles guardavam os nomes? Por que quando a gente vai ler alguns livros históricos do Antigo Testamento, os nomes dos homens são citados e guardados e falados ali de geração em geração? E escutem, tá? Tem judeu que sabe isso igual os capítulos que vocês mais gostam da Bíblia. Eles falam disso porque eles esperavam por esse rei. Sabe? Desde o primeiro homem, Adão passa a Caim e Abel, e esses homens, eles vêm anotando as suas descendências, os seus filhos, e passando para os netos, e todo ele sendo bem registrado, porque a qualquer momento, o filho que foi prometido naquele dia, no Éden, poderia se manifestar. Vocês estão entendendo? Todos aqui já ouviram sobre isso, né? Ou não? Mas ali existia uma esperança no meio daquele povo sobre a manifestação desse homem, sobre a espera desse rei Deus que viria e reconciliaria tudo novamente, como Atos falou. Ele restauraria o cosmos, ele viria e reinaria sobre a terra. O engraçado é que
Quer dizer, não tem graça. Mas às vezes a gente se perde pensando que talvez somos muito profundos nisso tudo, no que diz a respeito sobre Cristo. E quando olhamos a seriedade com que pessoas trataram isso tudo, vemos que não somos tão assim. E eu acredito que nesses dias, irmãos, com tudo que tem acontecido, a igreja brasileira sim, ela tem amadurecido, mas ela precisa ir para um lugar mais alto de revelação de Deus. Ela precisa avançar, ela precisa progredir nesse retorno à essência de Deus, a essência que é Cristo. Então, Cristo chega diante dos seus discípulos, dos seus amigos íntimos e fala: quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês falam que eu sou? Não chega a citar o próximo capítulo, versículo ali sobre o tempo da qual a resposta em que Pedro deu a Cristo, mas fala que ele deu essa resposta a Cristo e ele afirma dizendo que Cristo, você é o Filho de Deus, você é o Filho do homem, sabe, aquele do Éden, você é o Filho prometido. Você é aquele que restauraria todas as coisas e reinaria entre os homens, e faria de todas as nações sua. Você é esse homem, você é esse Deus, a expressão de Deus, como o Eduardo leu, né? A imagem do Deus invisível é você. Então, por quanto tempo não tínhamos consciência sobre essa resposta? Por quanto tempo não tivemos consciência sobre essa revelação? Sendo que talvez os nossos filhos de 3, 4 anos já tinham que começar a ouvir sobre isso. Porque está na lei, ele pediu para que ensinássemos isso aos nossos filhos. Lembra? Na mesa, na casa, no andar, no se deitar, falem sobre isso, digam sobre essas coisas. Então entende a distância que nós estamos? Irmãos, a Bíblia ela tem muitas anotações, tem muita informação, e eu gosto de uma parte em Hebreus que fala sobre a fé. E assim, eu queria dar uma ênfase maior a isso, tratando com vocês essa consciência do esperar, sabe? Eu não vou falar sobre todo o contexto da carta, mas eu quero pegar um pouco desse capítulo para tratar um pouco sobre esse assunto. Ele é bastante usado, só que de alguma forma eu quero acrescentar um pouco mais sobre isso. E Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicções de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. A primeira parte diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. A espera do quê? E convicção de que fatos? Essa é a pergunta. Sobre o que o autor está falando no primeiro versículo? Certeza nas coisas que se esperam. O quê? Convicções de fatos que não se veem. Quais fatos? Irmãos, tudo isso, lembra como foi falado no início? Fala sobre Cristo. A certeza das coisas que se esperam, Cristo. O cumprimento de tudo aquilo que Ele veio fazer. O cumprimento de tudo aquilo que Ele veio realizar. A convicção de fatos que não se vê, aquilo que ainda não se tornou visível, ainda que não chegou o seu tempo. Assim como os profetas na antiguidade falavam sobre Cristo, diziam sobre Cristo,
era um fato que ainda não era visível. Vocês entendem? Isso se torna muito claro no decorrer do capítulo, porque ele fala sobre a fé que Abel teve. E ele diz assim, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. Olha só, um homem que foi justo antes de Cristo. Quem justifica não é Cristo? Certo? Abel foi justificado antes de Cristo. Mastiga esse bababui, Pedrão. Pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. O que Abel ofertou a Deus, irmãos? Quem lembra? Um cordeiro? Foi? Novo, perfeito, sem mácula, sem mancha. Foi isso? Por que ele ofereceu isso a Deus? Porque aquilo que foi falado no Éden, no dia da queda, foi muito mais profundo do que a nossa compreensão desses dias, irmãos. Adão, naquele dia, ouviu falar sobre Cristo. Vocês têm essa compreensão? Aquilo não foi só uma reuniãozinha, né? Onde os antigos falavam pra gente, e Deus foi lá e castigou todo mundo e tal, esse dia. Não, aquilo ali é o curso da história inteira. Ali fala sobre autoridade, fala sobre o momento em que um homem peca, ele é destituído da autoridade que Deus entregou a Adão. E quem passa a tomar aquela autoridade é Satanás. Onde está escrito isso, Pai? Lá. Porque não fala que o filho da mulher, o descendente, não viria e pisaria a cabeça? Isso fala de autoridade, isso fala de hierarquia, de destruição de autoridade, de retomada. Então, quando fala que Abel oferece um sacrifício, uma oferta mais excelente do que a do seu irmão, fala por conta da sua consciência, daquilo que viria a acontecer através de toda a história. Como o amigo Cícero fala, né? O profeta Abel, irmão. O cara conhecia, ele guardou o que foi falado, o que os seus pais viveram no Éden, naquele dia, naquela conversa com o próprio Criador. Vai ter que passar por isso, você vai ter que trabalhar e você vai ter que guardar, mas virá um fim. Foi passado para os seus filhos, e dos dois quem guardou foi quem? Abel. Vocês estão entendendo? A aceitação a Deus vem por conta dessa consciência, porque só existe um caminho, desde a antiguidade, desde os primeiros dias, o caminho é Cristo. Abel representa Cristo em sua oferta, Caim não. Então entendam, quando eu, esses dias, me converti, eu tive... quando isso fez sentido dentro de mim, e essa leitura inicial começou a se expandir no interior sobre essa consciência, eu virei para os meninos e falei, cara, eles sabiam de tudo. Eles sabiam de tudo, irmãos. Quando vocês olham a história de Daniel e vê ele entrando em jejum e padecendo sobre o que estava acontecendo tanto com o seu povo e a provação que ele viria passar, vocês acham que aquela resposta do anjo, que demorou 21 dias a chegar até ele, mas foi liberada desde o primeiro dia, para que chegasse até ele, fala sobre quem? Cristo, irmãos. É tudo sobre Cristo. É tudo, todas as coisas. Eu peço a vocês, leiam a Bíblia agora, leiam qualquer parte que você quiser, mas leiam com a consciência, entendendo sobre a revelação disso, a revelação da eternidade, irmãos. Vamos prosseguir? Ele fala de uma forma rápida, ele vem citando a consciência dos homens que guardaram essa promessa, a palavra de Deus, que tiveram fé, não somente creram, mas fé sobre a palavra de Deus, guardaram, ensinaram, passaram para os próximos filhos. Aqui a gente pega o início que fala sobre Abel e prossegue até Noé. Ele fala lá, primeiro, o versículo 4 a gente leu, né?
Aí o próximo exemplo ele cita Enoque, ele fala: pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Agradou a Deus como, irmãos? Cristo, mais uma vez. Enoque sabia sobre Cristo. Enoque guardou a revelação que chegou até ele sobre Cristo, sobre o Deus que morreria, entende? Sobre o Deus que se entregaria no castigo, sobre o Deus que pegaria toda aquela sentença que estava sobre a humanidade e que decidiu e falou: eu vou sofrer ela, porque a gente não sofreu, tá? Se você pensa ou tem um pensamento infantil sobre aqueles questionamentos, sabe, mimado que a gente tem: por que Deus deixou a gente pecar, Cícero? Por que Deus sabendo de todas as coisas, por que Ele permitiu a gente pecar? Pelo amor de Deus, irmãos. Vamos entrar nisso não. Então Enoque guarda também a palavra, a profecia, o próprio evangelho que foi pregado, Cristo no Éden falando sobre ele mesmo, né? Então quando ele fala no capítulo 6, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé divinamente instruiu a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Então nós vemos uns seletos homens, né, que de Adão a Noé guardaram essa promessa, não de forma escrita, não de forma casual, mas que guardaram. A palavra de Deus fala que Noé foi encontrado justo. Por conta de quê, Pedrão? Porque o cara guardou a história de Cristo, irmão. Ele guardou a história lá atrás. Ele não era o cara que falava assim: por que a gente está padecendo? Ele sabia por que ele estava padecendo. Por conta do pecado, por conta da desolação da humanidade, por conta da raiva, da morte. Ele sabia por falta de amor que existia naquele momento. Ele sabia que isso tudo aconteceu porque ele sabia que ele estava na humanidade junto com Adão. Porque do contrário que muitas pessoas pensam e falam assim: se fosse eu na consciência, se fosse eu no lugar de Adão, eu não teria pecado. Irmãos, você é um mentiroso sem vergonha. Sabe por quê? Porque você estava lá. Tenha essa consciência. Você estava lá. Porque fala que a humanidade era Adão, certo? O único que não estava naquela humanidade lá era Jesus. Agora, a humanidade representava todos os homens. Adão, então o Tairo estava lá, o pai do Tairo, o avô do Tairo, todo mundo, irmão, errou, pecou. Pois ele disser que não tem pecado, ou que seria capaz de não pecar, está mentindo também. Por quê? Porque só existe uma pessoa capaz de fazer isso, e a partir dele seremos dessa forma, e essa pessoa é Cristo. Quando nós falamos da lei, quando a lei é entregue aos homens, nós recebemos condenação da parte da lei por conta de não cumprirmos aquilo que a lei pediu. E de fato não haveria um homem sequer que poderia cumprir senão a Cristo. Porque a lei foi feita para que fosse cumprida, mas por quem? Por Cristo. E Ele a cumpriu, e Ele a elevou, e Ele tornou o início dela obsoleto, mas elevou em si, elevou na sua consciência. Estão entendendo? Então, irmão, se a gente pegar qualquer assunto, qualquer tema relacionado à Bíblia, a gente vai ver que ela vai falar sobre o Evangelho, ela vai falar sobre Cristo, e que na verdade o distorcer dessas coisas foram pura vaidade e iniquidade da nossa parte.
Porque quando éramos para ensinar e pregar sobre essas coisas, falávamos sobre nós mesmos. Ensinávamos sobre coisas naturais, sendo que Cristo nos ensinou a olhar para as coisas do alto. E a continuação disso, irmãos, é Abraão. Quando passa todo aquele período de purificação da terra através de água, toda aquela descendência, Deus se revela novamente e procura por um homem que é chamado de Abraão. O interessante é que Abraão carrega uma característica, um adjetivo que o persegue, é ser chamado de pai da... Por quê? Porque num período, irmãos, que não se sabia dessas coisas, que não se tinha mais guardado essas coisas, Abraão tinha, né? Abraão ouviu, Abraão obedeceu, Abraão decidiu seguir, Abraão decidiu acreditar, ter fé. E quando eu falei para vocês sobre consciência, do momento que eu passei, sobre isso tudo, foi nesse cara aqui, foi para Abraão. Eu gostava de muitos livros da Bíblia, eu comecei a gostar muito de Gênesis. Irmãos, leiam Gênesis. Gênesis é muito bom, tá? E lá no 8 fala assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde iria. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com eles da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor, aquilo que o Eduardo estava falando. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já de ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posterioridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo está procurando uma pátria, uma casa, um lar. E se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Ou seja, Abraão trocou um sentimento de construir um lugar para si terreno, num receio de quando a pátria viesse, no seu coração ele tivesse dúvidas sobre duas casas. Ele preferiu esperar sobre a casa na qual Deus construiu. Estamos juntos? Bem simples isso, né? Mas agora, desejando uma pátria superior, isso é, celestial, por isso Deus não se envergonha dele, de ser chamado o seu Deus, porque ele preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Lembra, irmãos, do dia do sacrifício, no qual Deus pede o seu filho? A filho que viria a partir disso, a promessa, no qual Deus o prometeu, Deus vai lá e pede. Onde eu estou? O filho, né? Deus havia pronto sacrificar seu filho, no qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. 19. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Vocês estão conseguindo pegar os detalhes de toda essa consciência que Abraão já tinha? Ou seja, Abraão iria matar o filho porque ele tinha fé, ele tinha certeza de que Deus poderia ressuscitá-lo. É quando fala que figuradamente ele recebe o filho de volta, de acordo com aquilo que viria a acontecer. Irmãos, olha a consciência desse homem. Ele sabia sobre Cristo. Então
passagem, eu não vou falar não, o Alberto quer falar sobre ela, mas olha o ritmo da vida, irmãos, de quem decide ouvir a voz de Deus. Olhem as coisas pelas quais o cara sai na porta da sua tenda lá, Cícero, e vê 3 homens. O cara se prostra e adora, falando, meu Senhor. Ele corre para dentro de casa, ele vai para a mulher e fala, arruma aí, corre, prepara um bolo, um cordeiro, que é o meu Senhor que está lá fora. Que Senhor? Aquele que falou comigo lá, aquele que nos tirou do meio da nossa parentela, aquele que prometeu uma grande descendência, ele está aqui. Irmãos, tem alguém aí? Amém. Isso para mim é um absurdo, sabe? No nível altíssimo. Porque como eu queria reconhecer Deus, irmãos, nas coisas simples. Então esses homens guardaram como quem guarda a coisa mais preciosa de suas vidas, porque era. A gente não prova, irmãos, de acontecimentos celestiais ainda. Nós não somos um povo que vê anjos, ou que vê o mar se abrir, ou que vê coluna de fogo, ou que vê exércitos e milhares de soldados serem destruídos sem com que a gente batalhe. A gente não viu uma muralha se desabar, a gente não viu, sabe, alguém que já viu alguém ressuscitar, eu não vi ainda, sabe? E esses homens viram todas essas coisas, e eu estou incentivando e falando, e vou falar mais sobre isso, para que a gente volte no início sobre a pergunta na qual o Eterno profere para o seu povo: quem disse que eu sou? Porque isso também ele faz diante dos profetas. Os profetas não, os fariseus. Então, a próxima referência aqui, irmãos, é Moisés, a continuação do texto. E se vocês lerem depois, eu peço que vocês leiam com essa consciência. Vocês vão ver essa revelação que preenche em toda a história. E quando fala de Moisés, é algo que é muito surpreendente, porque fala que, eu vou ler, fala assim: pela fé Moisés, depois de ter nascido, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque naquela época teve a sentença de Faraó sobre a destruição das crianças. Lembram? E lembram do que os judeus faziam sobre as crianças, sobre os nomes? Então cada criança que nascia para ele era uma esperança de que viria o Messias, o descendente da mulher. Aí, olha só, se atentem para esse detalhe. Pela fé Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses. Olha só, porque viram, os pais viram, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Sabe, essa beleza aqui, irmãos, não é a beleza que eu tenho não, sabe? Definitivamente. Minha mãe, quando me viu, falou assim: é bonitinho, dá um jeito aqui, come um arrozinho. Não é a mesma beleza não, irmãos. Quando a mãe de Moisés viu Moisés, ela se alegrou na esperança de que ele fosse Cristo. É belo a criança, é belo. Olha só, esconderam. Eu não vou temer. Vamos lá, vamos entrar. Eu não vou temer o decreto do rei. Durante 3 meses ela escondeu a criança. Porque eles esperavam algo, porque eles guardavam isso. Sabe, a gente podia falar sobre como vai falar antes disso, da parte de Abraão, da parte dos seus filhos. Ali depois dos seus filhos vem José, que vai para o Egito para que isso aconteça. E tem uma outra parte que fala também que José diz: olha, quando o Senhor vier,
e libertar vocês, ou seja, isso aconteceu depois de quase 400 anos, né? Acho que é esse número, né? Que o povo pereceu logo após José, eles ficaram por 400 anos lá no Egito. 400 anos depois, isso porque José profetizou lá atrás, falou, olha, quando ele vier, quando Deus vier libertar vocês, ou seja, José também sabia quem era Deus, vocês estão entendendo? Ele não era uma dúvida, e não estava relacionado sobre ele ver ou não, porque ele tinha fé, porque ele não precisou ver, ele viu de longe, ele viu em Cristo. Ele fala, quando Deus se lembrar de vocês, quando Deus vier, quando vocês saírem daqui, me leva junto, não deixa nada vir aqui, pode levar meus ossos, né? E levaram. Mas vocês estão entendendo? Então o que isso é comparado com a nossa consciência? A gente é para causar revolta mesmo, sabe, irmãos? É para causar revolta, para a gente passar a querer conhecer esse Deus desconhecido, esse Deus que Paulo apresenta aos homens. Lembram? Esse aqui é o Deus desconhecido? Beleza, eu vou falar sobre ele. Que às vezes é para a gente, porque essa é a pergunta: quem vocês dizem que Cristo é? Um homem qualquer? Mais um profeta? Alguém que sabia das Escrituras? Um homem bom somente? É isso que Cristo é? Não, irmãos. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é a palavra. E quando eu falo que é difícil pregar depois do Eduardo, porque ele vem cá ler João, né, o verbo, aí perde os efeitos que a gente queria usar na mensagem sobre, né, o início e... Então, vocês estão entendendo? O verbo, a ação, aquilo que gerou todas as coisas, porque ele fala que foi por conta dele, e sem ele nada do que foi criado haveria sido criado. Antes dos dias bons do Éden, irmãos, antes das maravilhas que aquele lugar tinha, existia uma maravilha maior, chamada Cristo. Irmãos, torne isso uma consciência, porque assim, às vezes a gente deseja, né, na nossa infantilidade, esse anseio por aquele lugar, só que aquele lugar só era o que era, por conta de uma pessoa, Cristo. Sabe, eu acho que o lamento desses homens que guardaram essa consciência não era nem pelo lugar que eles tinham, mas é pela pessoa que eles perderam, sabe? O acesso, porque estavam todos em um lugar só, irmãos. Quando Cristo se revela, irmãos, na plenitude dos tempos, o contexto de Israel, o contexto de domínio, né? Roma dominava sobre Israel. E ali muitos homens haviam sido mortos por causa de batalha, por causa do poder bélico que Roma tinha, do seu domínio. Existiam muitos órfãos, muitas viúvas. As estruturas daquilo que era referência para Israel já não era mais, a respeito de impostos, a respeito de propriedade. E quando Cristo se revela, quando Cristo vem nesse período, quando Ele vem diante daqueles homens que ficaram por guardar e por preservar toda a palavra e toda a promessa, aqueles homens, mesmo passando por todas aquelas coisas, sabe, se esqueceram da real promessa, se esqueceram da forma com que o próprio Deus quis se relacionar, não conseguiram ver Deus em Cristo. A continuação daquilo que lemos no início fala sobre Pedro, e Pedro vai e diz: você é o Filho de Deus, você é o Cristo, o ungido, o Rei que viria. Então, imaginem só,
Cristo veio para se apresentar diante do seu povo, e o seu povo não o reconhece, e pelo contrário, quer ensinar aquele que criou todas as coisas como é que se vive ou exerce de forma correta essas coisas. E isso, irmãos, deixava Cristo, porque fala do início do seu ministério, na região local onde sua casa onde residia, e fala sobre os ensinamentos, fala sobre o Sermão do Monte, fala sobre sua peregrinação, o batismo, fala sobre sua ida para Jerusalém, fala dessa chegada em Jerusalém. E quando chega em Jerusalém, quando chega no templo, quando chega diante dos principais, dos fariseus, dos escribas, ali de todo aquele povo que se dizia ser o povo de Deus, ele não é reconhecido. A cidade, por conhecer e saber aquilo que Cristo vinha fazendo ou exercendo naquele tempo, começaram a reconhecer, sim, muitas pessoas começaram a falar: ele é o Filho de Deus. Tanto é que o cântico é entoado no meio do povo, vocês lembram? Hosana, Filho de Davi, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Isso não é só um nome bonito, isso é referência sobre aquele que viria da descendência de Davi e se assentaria no trono. Então, parte do povo reconheceu a Deus ali, reconheceu a Cristo. E tendo toda essa consciência que estamos falando aqui, não é nem perto da que eles tinham sobre esse homem que viria, Só que ele chega diante dos fariseus, diante das pessoas que estavam ali para cuidar disso tudo. E sabe o que essas pessoas faziam? Falavam: você não é filho de Deus, não, você é filho de Beuzebu. Com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade você perdoa? Com que autoridade você faz sinais? Faz um sinal aí para a gente ver então. Cristo fala, o sinal que cabe a vocês é o sinal de Jonas. Em 3 dias vocês vão ver. Então, essa consciência, irmãos, sobre Cristo, sobre o Filho de Deus, é algo que nós precisamos ter hoje, urgentemente, porque eu falo para vocês, os nossos sonhos comuns, os nossos objetivos comuns, não vão fazer sentido na consciência da proclamação de toda essa história, na proclamação de toda a vontade do Pai que está em Cristo. No decorrer da história a gente já sabe, a gente conhece todo o desfecho, essa parte a gente sabe bem, sobre a crucificação ali e tal. No início, quando nós nos convertemos, eu não sei se tem pessoas aqui que são dessa forma, mas cremos que essa é a grande parte da pregação do Evangelho, mas não, irmãos. A pregação do Evangelho está lá no início. Tudo sobre ele, não peguem uma parte só, porque vocês vão falar sobre um Cristo que morreu na cruz, mas vocês não vão conhecer um Cristo que criou todas as coisas, sabe? Vocês não vão conhecer o Cristo no qual os profetas, pagariam tudo para poder ver e conhecer, talvez até da forma como que a gente vê hoje. E como nós citamos alguns heróis aqui da fé, sobre pessoas que guardaram essa palavra, a palavra profética, que guardaram a verdade, que guardaram a Cristo no decorrer da história. Eu queria falar sobre mais uma pessoa que está lá em Lucas 2. E falar desse cara para mim, pessoal, é bem complicado, porque eu não vejo muitos sinais, sabe? Porque às vezes tem gente que fala que vê anjo aí, sabe, Neila? Nossa, eu vi um anjo. Eu não consigo ver não, irmãos. Aconteceu muitas coisas comigo aqui. Eu subi
no terceiro céu, eu não subi lá não, ainda não. Tem gente que sobe, eu não fui não. Já foi, Mateusão? Então às vezes eu não vejo uma visão, sabe, natural das coisas, na qual e não que eu precise ver, mas a realização de tudo, do plano de Deus de uma forma maior, sabe? Às vezes eu sofro muito porque eu olho para a realidade da igreja e assim, né, parte da igreja, vamos dizer, uma parte mais imatura, e vejo talvez as coisas que são praticadas, as coisas que são feitas, né, por líderes, por pastores, por membros, que acabam entristecendo muito o coração. Porque nós que dizemos ser cristãos, discípulos de Cristo, tínhamos que estar com a nossa esperança e as nossas ações pautadas em tudo isso que falamos, sabe? Sobre o dia desse rei, sobre a vontade desse rei. E do contrário, os lugares que a gente vai e às vezes até prega, às vezes ouve falar, é uma loucura só, irmão. Vocês não estão entendendo, é difícil. Mas assim como eu citei aqueles homens quando a gente leu em Hebreus, aqui em Lucas 2 fala sobre duas pessoas. É Lucas 2:25. Diz assim: em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. Esse homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel, irmãos. E o Espírito Santo estava sobre ele. Mas a justificação não é só por Cristo. O Espírito só não veio em Atos. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo Senhor. Havia quanto tempo que Deus não falava com os homens? Ou que não houve relato? 400 anos, irmãos. A gente está falando aqui de um ancião, provavelmente pouco antes disso, mas aqui é citado o Espírito Santo, aqui é citado intimidade com Deus em período de escassez, aqui é citado justificação. Isso tudo antes de Cristo, tá? E fala, ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. Olha só, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E para a glória do teu povo de Israel. Mas embaixo fala sobre uma mulher, uma profetisa, e fala sobre Ana, né? E diz: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos desde que tinha se casado. Agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejum e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que estavam
a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vocês lembram quando eu falei sobre Abraão? E quando ele vê, né? Não, eu falei, o Edu falou, muitos vão falar. E quando eles vê o Senhor, quando ele vê o Senhor dele, ele adora ali. Sabe, irmãos, a igreja está precisando dessa intimidade. Ela está precisando desse coração, de que talvez não veremos grandes sinais nesses dias, mas o nosso coração estará em Cristo, na sua revelação. Nosso coração estará na esperança prometida, na nossa salvação, no nosso Senhor. E assim, irmãos, eu não sei se nossa geração será a geração que tocará grandes coisas no tocante a isso, sabe? Mas que nós possamos ver, que nós possamos tocar. Eu guardo isso porque isso, irmãos, é o mais importante, sabe? Temos que guardar isso porque isso é o mais importante. Então fale aos filhos de vocês, anuncie esse evangelho no qual nós temos tentado tocar, na qual dizemos ser o verdadeiro, ou o puro, ou o completo. Falem sobre isso aos nossos filhos. Anuncie isso em tempo e fora de tempo. Pregue sobre isso, porque, irmãos, isso está além de tudo aquilo que você pode viver. Isso está além de qualquer frustração, isso está além de qualquer perda, isso está além de qualquer coisa. Cristo está além. Cristo é o Filho de Deus, o início de todas as coisas. E guardem isso. Antes de qualquer lugar bom, antes de qualquer restaurado, Cristo é melhor que tudo. Cristo excede todas as coisas, e esse Cristo não nos foi tirado. Do contrário do que imaginamos de ter perdido o melhor lugar, esse Cristo nós não perdemos. Ele por Ele mesmo, Ele não nos deixou. Por Ele mesmo, Ele não se afastou de nós. Pelo contrário, Ele pegou aquilo que viria sobre nós e falou: eu pago, eu sofro, eu padeço da morte deles, para que eles tenham a minha vida. Hoje não somos mais vestidos por pele de animais, mas somos vestidos pelo sangue de um Deus. Então, irmãos, tenham coragem para anunciar essa verdade. Tenham coragem, tenham intrepidez, tenham ousadia para anunciar o Evangelho de Deus, o Evangelho do Pai, porque esse é o verdadeiro plano. Cristo em todos os tempos. Sabe, aquele que foi digno, achado digno de tomar o livro, aquele que foi achado digno de rasgar os selos. Aquele livro é história, irmãos. Sabe, não é do si, não é da possibilidade. Aquele livro é a história de todas as coisas. E aquele livro está sob a autoridade daquele que criou todos os dias. Sabe, quando a Bíblia cita um ancião de dias, sabe de quem que ela está falando? Ela está falando de Cristo. Sabe, essa canção que nós cantamos e falamos sobre os passos daquele ser que estava no Éden, era Cristo. Não era um outro ser, não era algo melhor. Entendam, Cristo é o melhor de Deus. Cristo é o melhor de Deus. Nós temos cantado sobre essa dádiva de Deus, né? Que Cristo é o melhor que Deus pode nos dar. Irmãos, que isso seja uma verdade em nossas vidas, porque no dia que tivermos consciência sobre que Cristo é o melhor de tudo, Ele é a primazia de todas as coisas, nós entenderemos que as nossas fraquezas, as nossas dificuldades não são nada diante desse Deus. Que o Senhor faça conhecido no decorrer dos dias da sua obra. Amém. Que o Senhor faça conhecido no decorrer dos dias o nome do seu Filho. Amém. Não nos alegramos além da medida, nos alegramos em Cristo, a nossa esperança, bendita esperança, Filho de Deus. Se você tiver liberdade, libere uma canção a Deus, não uma canção dita, não uma canção
canção talvez falada, mas uma canção eterna. Porque a palavra de Deus fala que quando Cristo vai diante da mulher, né, ela diz: os meus pais cavaram esses poços e daqui beberam seus animais, os meus descendentes. Adoramos aqui. Vocês judeus dizem que temos que adorar no templo. Cristo fala para ela que chegaria um momento em que adorariam, né? Esse momento é agora, porque Cristo, a própria adoração a Deus estava diante dela. Estava e viria a estar. Ele era e será. Ele era, é e será. Aleluia. Com Cristo podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Por meio de Cristo adoramos em espírito e em verdade. Lembram da justificação? Lembram da adoração? Lembram da oferta, do sacrifício recebido? Foi por conta de quem? Foi por conta de Cristo. E não mais nascidos do pó ou moldados pelo barro, mas agora nascemos do Espírito de Deus. Nascemos do Espírito de Cristo. Mantenha seu coração nesse lugar, irmãos. Esses dias eu compartilhei algo com o Eduardo. Eu sinto que essa é a mensagem que libera acesso da igreja, sabe? Quando a igreja ela volta a esse lugar, quando a igreja volta para o principal, coisas grandes acontecem. E eu acredito muito que o Senhor derramará algo sobre o Goiânia, assim como tem sido profetizado, mas através dessa mensagem, o Evangelho, Cristo, a Palavra de Deus. Que o Senhor possa romper as barreiras que impedem a revelação de Cristo nesse lugar. Que o Senhor possa romper as barreiras das nossas mentes, dos nossos corações, para a verdadeira revelação de Cristo. Mais alto, irmãos. Que o Senhor possa nos levar mais alto. Que o Senhor possa nos dar uma visão elevada da revelação de Cristo nesses dias. Não para nossa glória, não para nossa honra, mas pela glória e honra do nome dele. Porque Ele é digno de receber todo o louvor. Ele é digno de receber toda a glória, toda a adoração. Os céus contemplam a glória de Deus. Os céus contemplam a glória daquele que está sentado à direita do Pai.